Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no overview de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Dead and Breakfast, um jogo para 2 a 4 jogadores, com duração média das partidas de 45 minutos, com a mecânica principal de tile placement. Dead and Breakfast é um jogo do designer brasileiro Rodrigo Rego e foi lançado mundialmente em uma campanha no Kickstarter. Mas se você perdeu a campanha, não se preocupe que em breve vai estar chegando em alguns lojistas aí e você pode garantir a sua cópia. Então vamos lá para a mesa para fazer o overview do jogo e depois eu retorno com as minhas considerações finais. Então é assim que o Dead and Breakfast vai ficar montado na mesa após você terminar o setup. Cada jogador começa com esse tile aqui inicial, que representa o lobby do hotel e indica aqui quais flores vão marcar pontos para você no final. Nesse caso desse jogador aqui, as flores vermelhas e azuis vão marcar um ponto se elas estiverem conectadas aqui ao lobby do hotel. Esse tile aqui, ele sempre vai ter que ficar centralizado no térreo aqui do seu hotel. Você não pode jogar ele para os cantos, por exemplo. Você vai sempre ter que deixar aqui os tiles que você for colocando, mantendo a porta aqui no centro. Você não poderia, por exemplo, fazer isso daqui, Ok? Então, mantendo aqui o tile no centro e sempre respeitando uma grid 5x5. Nesse caso aqui, a gente vai contar os espaços, lembrando que esses tiles aqui representam 2 espaços. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então nesse caso a gente já terminou de construir o térreo do nosso hotel. E também a gente tem que respeitar a altura, né? Então, na questão da altura também só pode ser 5 andares. Dito as regras aqui de como montar o seu hotel, vamos entender no turno do jogador como é feito aqui a escolha dos tiles e quais que são as regras de colocação. No turno do jogador, a primeira coisa que ele vai verificar é a posição do fantasminha. É ele que faz a marcação de quais os tiles que estão disponíveis para o jogador poder escolher. Nesse caso aqui vai ser 1, 2 e 3. Esses são os 3 tiles disponíveis que o jogador pode escolher para poder estar colocando no seu hotel. Vamos dizer que o jogador queira escolher esse tile aqui. Ele vai retirar, vai pegar um novo tile e vai abrir imediatamente e vai posicionar o fantasminha em cima desse tile. Ou seja, esse tile só vai estar disponível mais à frente quando ele der aqui alguma volta e aí sim ele entrar dentro da contagem aqui dos 3 tiles. Feito isso, o jogador vai pegar o seu tile e vai agora colocar no seu hotel. Um jogador, ao colocar o tile no seu hotel, ele tem que respeitar sempre a regra de fazer com que alguma das paredes desse tile esteja encostada em uma parede já construída no hotel. Nesse caso aqui, a gente poderia colocar aqui em cima, dessa forma, poderíamos colocar dessa forma, e aqui nas laterais. E lógico, sempre respeitando aqui a grid de 5x5. Feito isso, o jogador termina o seu turno e passa a vez para o próximo jogador. Toda vez que o jogador termina um andar, nesse caso aqui a gente terminou o andar térreo, ele tem o direito de escolher um dos hóspedes e posicionar em alguma janela do seu hotel. Tem que ser no espaço de alguma janela. Então, por exemplo, vamos dizer que o jogador quisesse pegar esse hóspede aqui que ele tem medo dos fantasminhas. Nesse primeiro andar aqui, já existe um fantasminha nessa janela e um fantasminha nessa janela. Então, se eu pegar esse hóspede e colocar aqui nessa posição, eu vou estar marcando aqui 2, 4, 6 pontos, porque existem 6 fantasmas. Lembrando que esse fantasminha aqui do hóspede também conta. Então, ele pontua na horizontal. Imediatamente você abre aqui um novo hóspede para ficar disponível quando algum jogador terminar algum andar. Nada impede que você coloque esse hóspede em outra janela já construída. Por exemplo, se o jogador quisesse, ele poderia colocar aqui em cima e não teria problema algum. Ele tem apenas que respeitar a regra de colocar em alguma janela. Outra opção que o jogador também tem, ao escolher um tile para colocar no seu hotel, é, caso não exista nenhum tile aqui que interesse a ele pode estar comprando no local 2 tiles de muro, que são esses tiles aqui. Ele então vai escolher um dos tiles que ele quer descartar, de repente para poder estar atrapalhando algum dos jogadores. Vamos dizer que ele escolhe esse tile aqui, ele abre um novo tile, posiciona o fantasminha lá, e esse tile aqui vai para fora do jogo.
ele então pega os 2 tiles de muro que existem essas plantas e aí pode estar posicionando aqui no seu hotel seguindo as mesmas regras. Ao final da partida, cada jogador vai ter construído o seu hotel numa grid 5 por 5, mais ou menos como esse hotel aqui, e vai ter colocado pelo menos 5 hóspedes, porque você escolhe um hóspede para cada andar que você termina do seu hotel. E aí no final é que você vai fazer a marcação dos pontos, que é o que a gente vai entender agora. Você vai marcar os pontos pelos hóspedes, que são esses tiles que estão colocados, e pela indicação das flores que estão ligadas aqui ao lobby. Então a gente vai simular aqui como a gente estaria fazendo a pontuação. Eu vou fazer primeiro a pontuação dos hóspedes e depois a gente faz a pontuação aqui das flores. Então esse hóspede aqui, ele está com essas setinhas indicando que a marcação dele é feita na vertical. E na vertical aqui existem 3 morcegos, então ele marca 6 pontos. Nesse caso aqui, esse hóspede ele tem medo do fantasminha e ele tem as setinhas indicando para marcar na vertical. Como existe só um fantasminha aqui, então ele marca apenas 2 pontos. Esse hóspede aqui, ele tem medo dos zumbis e a marcação dele é horizontal. A gente tem aqui 2 zumbis, então marca mais 4 pontos. Esse hóspede aqui, ele tem medo de fantasminha e também só existe um fantasma, então ele marca apenas 2 pontos. Já esse hóspede aqui tem medo dos bonecos e a marcação dele é verificada na vertical. Então são 1, 2, 3, 4 bonequinhos, vezes 2 são 8 pontos. Então com os hóspedes, esse jogador aqui marcou 22 pontos. E agora a gente vai ver a contagem das flores. Esse jogador marca 1 ponto para cada flor vermelha ou azul que estiver conectada aqui ao lobby. Então a gente vai verificando aqui a ramificação da planta e verificando se eles estão ligando com as flores e com o lobby. Nesse caso aqui, essas flores estão ligadas, essas aqui também. As azuis também, já aqui ele quebra, né? Não está ligado, então essas flores brancas, na verdade até tá, porque você pode vir por aqui. Então essas flores também estão, aqui também está ligado, aqui para cima não tem nada ligado, então daqui para cima não está ligado as flores, então é só daqui para baixo. Então a gente vai verificar aqui a contagem dessa. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então nós temos 11 flores, mais 22 pontos dos monstrinhos. Então esse jogador fez um total de 33 pontos. É uma pontuação razoável para o Dead and Breakfast. Então esse aqui foi o overview do jogo. Vamos voltar lá para as minhas considerações finais. Então pessoal, esse daí foi o Dead and Breakfast. E eu vou começar aqui a minha análise falando um pouquinho sobre o tema e sobre a produção do jogo. Com relação do tema, os jogadores vão assumir esse papel de estarem construindo um hotel mal assombrado, em que eles vão estar buscando ali, né, colocar os seus hóspedes com aquele determinado tipo de medo para eles poderem marcar pontos. Então é um jogo basicamente em que você está buscando os objetivos, né, que são os hóspedes, e tentando maximizar os seus pontos conforme você consegue repetir aquele padrão, seja na linha vertical ou seja na linha horizontal. Com relação à produção do jogo, o jogo está muito bem produzido, a caixa, os tiles, o manual estão com uma qualidade muito boa, e o que me chamou a atenção nesse jogo foi a escolha deles por fazer os tiles do tipo fosco, né? Porque se você já conhece aquele tile do King Domino, ele tem um verniz que quando você coloca ele na mesa, dependendo da posição da luz, pode ser que ele cause ali, né, um reflexo da luz e fica muito difícil de você enxergar de repente o tile do outro jogador. E no Dead and Breakfast é muito importante, conforme você está montando o seu hotel, que você consiga visualizar o hotel dos outros jogadores para ver se eles estão buscando algum tile que vão fazer eles marcarem muito pontos. Seja um tile de hotel ou seja um tile de um hóspede. Então você de repente pode estar conseguindo dar um bloco no outro jogador se você souber o que ele está buscando. Às vezes vale mais a pena você impedir o jogador de marcar mais pontos do que você mesmo marcar pontos para algum determinado tipo de hóspede. Então foi muito legal essa sacada de pegar os tiles e deixar isso da maneira fosca, que aí a intensidade da luz ela não vai atrapalhar você enxergar em qualquer posição da mesa. Então eu gostei muito desse detalhe. A minha única ressalva com relação à produção do jogo foi a escolha que eles fizeram para as cores das flores. Se eu não me engano, existem as cores brancas, azuis, amarelas e vermelhas. Só que a tonalidade das
flores amarelas e vermelhas é muito próxima. Então pode acontecer ao longo da partida de alguma pessoa estar pegando tiles do hotel achando que está pegando da cor vermelha, por exemplo, e na verdade está pegando as flores amarelas. E aí depois ela perceber que ela estava pegando as cores erradas e aquilo ali arruinar totalmente a partida dela, porque afundou a estratégia dela de pegar as flores corretas, né? E como as flores você consegue marcar muito ponto no final do jogo, talvez uma opção interessante ter feito com relação às flores seria escolher formatos diferentes ou então até cores distintas, né? De repente usar uma cor marrom, uma cor preta, ao invés de escolher cores tão próximas quanto ficou, né, a tonalidade do amarelo e do vermelho nas flores. Já com relação ao tema e à imersão, ele é um tema que está bem produzido, né, nos componentes do jogo, mas ele não te causa tanta imersão assim. Você ao longo da partida vai se preocupar mais em realizar os objetivos e esse pano de fundo do Hotel Mal Assombrado às vezes pode passar batido. Mas mesmo assim a mecânica do tile placement te dá essa sensação de que você está iniciando do zero o seu hotel e ao final está com o seu hotel construído, o que é bem legal. Então o tema está presente, mas a imersão no jogo é baixa. Com relação à rejogabilidade, o jogo possui vários tiles de hotel, possui vários tiles ali de hóspedes, que já dá uma rejogabilidade muito grande, e também na caixa vem os tiles bônus, né, que eu acabei não mostrando no overview, mas esses tiles bônus eles permitem que você adicione mais uma forma de pontuar no final do jogo. Então você vai, na verdade, estar pesquisando pelos hóspedes para poder assombrar eles, vai estar tentando ligar as flores até o lobby do seu hotel e sempre ainda vai ter um bônus, uma pontuação bônus, dependendo do que você escolher para aquela partida, o que deixa o jogo mais interessante ainda e adiciona mais uma camada estratégica. Com relação à quantidade de jogadores, eu consegui jogar uma partida com 2, com 3 e com 4 jogadores. O feeling do jogo é o mesmo e não se altera, o que é bem interessante, que de repente se você quer um jogo para jogar com 2 pessoas, é uma ótima opção. As partidas inclusive ficam mais rápidas e com 4 pessoas as partidas demoraram ali por volta realmente 45 a 1 hora, e isso depende muito do AP também das pessoas. Já que o Dead and Breakfast ele exige que chegue até a sua vez para você planejar a sua ação, já que você não sabe qual é os tiles que vão estar disponíveis para você colocar no seu hotel, então ele pode gerar um pouquinho de AP, e aí as pessoas que gostam de pensar mais, de analisar todas as possibilidades, pode tornar o jogo um pouco mais longo. Mas o ideal é que as partidas sejam rápidas para que você possa jogar várias e várias partidas uma atrás da outra. E aí fica muito gostoso porque aí você vai conseguindo conhecer mais os hóspedes, conhecer mais os tiles do hotel e aí você consegue se planejar melhor para poder marcar mais pontos. No geral, o que eu gostei mais do Dead and Breakfast foi essa questão de conforme você está construindo o seu hotel, você já está visualizando ali os 4 hóspedes que estão disponíveis. Então você vai tentando já traçar uma estratégia para poder marcar pontos com aqueles hóspedes, mas ao mesmo tempo você tem que ter um time perfeito para você finalizar um andar e pegar aquele hóspede. Porque se você demorar bastante, pode ser que alguma pessoa pegue na sua frente e aí acabe com aquela sua estratégia. E também tem a questão de você tomar o cuidado para não deixar nenhum espaço vazio e impedir com que você use ali aqueles tiles de hóspedes, né, com as janelas. Porque quando você usa os tiles dos muros que tem aquelas plantas, eles são muito bons para você de repente conseguir ligar mais, né, as flores até o lobby, mas às vezes também você está deixando de ter alguma janela disponível com alguma criatura que pudesse te fazer marcar mais pontos quando você pegar um hóspede. É um jogo que às vezes fica um quebra-cuca, porque chega na sua vez, você não sabe qual é a melhor opção do tile que você vai colocar, você tenta fazer um planejamento a longo prazo, pensando em algum determinado hóspede, mas pode ser que aquele hóspede não apareça, ou não apareça no momento em que você consiga pegar. Então, realmente é um jogo que você depende um pouquinho também da questão do fator sorte, e isso pode incomodar um pouco as pessoas que gostam de jogos com fator 0 de sorte, né? Eu gosto dessa variabilidade, né? Faz com que você tenha que se adaptar ao jogo conforme ele vai se desenvolvendo, mas eu compreendo que tem algumas pessoas que não curtem muito isso, que gostam de se planejar, de saber cada ação. E talvez por isso o Dead and Breakfast não é recomendado para aqueles jogadores mais heavy gamers, para aqueles jogadores que gostam de jogos fator 0. Também tem pessoas que não curtem muito jogos que você tem que ficar realizando objetivos, né? Então, talvez para essas pessoas o Dead and Breakfast não é muito recomendado,
Mas se você quer um jogo rápido, um jogo simples de explicar, um jogo gostoso de tile placement, né? Se você curtiu muito King Domino, Dead and Breakfast talvez seja a sua próxima opção, porque é um jogo bem gostoso. Ultimamente, né, eu tenho aqui em casa tanto o King Domino quanto o Queen Domino, e eu achei que o Queen Domino fosse fazer com que eu sentisse mais vontade de jogar. E o Dead and Breakfast, quando chegou, eu gostei muito mais de jogar o Dead and Breakfast, e aí tem visto mais mesa aqui que esses outros dois jogos. Então, resumindo, Dead and Breakfast é um ótimo tile placement e por isso ele vai ficar aqui com o selo prata da BGG2. Eu espero que você tenha gostado desse review. Se você curtiu, deixa seu joinha que ajuda bastante o nosso canal e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!